sim, Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o Leandro Barros e venho trazer uma revelação incrível. Essa revelação, irmãos, não foi fácil, mas o Senhor me ajudou para colocar em palavras o que Ele falou em meu coração. Peço para que os que não são inscritos se inscrevam no canal, os que já são, ativem o sininho da notificação para serem avisados de uma próxima mensagem e deem o seu like para que as mensagens possam ser priorizadas pelo YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso a ela. A paz, irmãos, como vão vocês? Antes de começar, quero garantir aos irmãos que estão firmes e crendo no poder de Deus, que firmados estão na palavra, empenhados em fazer a vontade do Pai, seguindo a direção do seu Espírito para os conduzirem nesta jornada pelo vale. Digo que não se preocupem, porque Deus está cuidando de tudo que é seu por direito e também está providenciando tudo o que você precisa para até chegar ao lugar que Ele já tem preparado para você e sua família. Ei, você que está introduzindo nesta descrição que acabei de falar, ou seja, você está sendo guiado mesmo por Deus e confia nele, venho te dizer, não duvide, porque Deus não vai deixar ninguém ficar com o que é seu. Nada, nada, nada do que é seu. Tome isso que falei para você, porque sou homem de Deus e revelo tudo que Ele me revelou. E em meu quarto, Ele me disse em sua palavra, você não vai precisar fazer nada. Eu vou até lá e vou dizer a quem for preciso que você pertence a mim. E tudo que é seu, ninguém toca. E quem tocar, eu mato. Se prepare para mais uma das melhores confirmações já reveladas a mim e que agora, amando do Senhor, eu trago a mesma revelação aos irmãos que estão esperando nele, aos que mesmo sem entender se mantêm firmes contra os ataques do inimigo para os fazer desistir de suas famílias. O tema da revelação que Deus me deu em sua palavra, eu coloquei: filho ou filha, o que é teu, eu mando devolver. Meus irmãos, só o tema já mostra a força de Deus e que tudo está no controle dele. Esta mensagem vai tirar toda a sua dúvida se Deus vai ou não te devolver o que foi perdido. E também te curará de todo o pensamento ruim que tens em relação à pessoa que está com seu cônjuge hoje. E vai perdoá-lo em nome de Jesus. Porque esse negócio de apelidar quem está com o que é seu é coisa que o homem colocou em sua cabeça. E o pior, cristãos ensinando a tratar com desrespeito, com discurso que não tem nada a ver em chamar essas pessoas por apelidos. Se segura aí que Deus vai fazer cair muita escama dos olhos de quem ainda acha que deve orar por seu cônjuge, perder noite de sono se consagrando por causa de seu marido e esposa, achando que se você buscar por seu cônjuge, Deus vai trazer de volta. Isso é a atitude de quem não confia 100% em Deus e não consegue conceber a ideia de que se parar de orar, pode perder. Pelo contrário, quando parar totalmente de pedir por seu cônjuge e dedicar todo o seu tempo em buscar somente ao Senhor, Ele irá trabalhar para devolver tudo que é seu. Deus vai trabalhar por você.
Que isso, irmão Leandro? Tá dizendo que Deus vai trabalhar para o homem? Isso mesmo, meus irmãos. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o olho não viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Então, irmãos, é preciso confiar no Senhor. A palavra também diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, ganhá-la-á. Essa palavra, ela tende a tirar tudo das tuas mãos e colocar inteiramente em Deus. Tem uma música que diz assim: é meu, somente meu, todo trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. E é isso mesmo, meus irmãos. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Todo trabalho é Deus que vai fazer por nós. E hoje, a palavra que trago aos irmãos, que me foi dada em meu quarto, logo em seguida a oração de agradecimento pela revelação da mensagem passada, na palavra que falava sobre Ló, Deus me disse: esta palavra é para todos que conseguirem chegar a Zoar. A primeira palavra está em Gênesis, capítulo de número 20, versículo de 1 a 18. Peço que os irmãos acompanhem com as suas Bíblias, pois não estaremos lendo todos os versículos. Diz assim a palavra: Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. Os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dê 1000 moedas de prata a seu irmão, como compensação por tudo que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Agora vamos para a segunda palavra. Está lá em Mateus 19, 28, 29, que diz: Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês que seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará
a vida eterna. Até aí, meus irmãos. Irmãos, Deus é surpreendente. E quando eu penso que Ele já me abençoou demais, Ele vem e diz: eu nem comecei a te abençoar ainda. Se acha que eu quero somente te tirar de Gomorra, está muito enganado. Eu te tirei de lá para poder lhe dar mais do que você pediu ou pensou. Zoar ainda não é o lugar que eu quero para você. Meus irmãos, essa palavra é uma confirmação de que eu não preciso lutar pelo que é meu por direito, pois se é meu, então ninguém pode me tomar. Por exemplo, se você tem um imóvel, toda a documentação em teu nome e os impostos devidamente pagos, não importa se o imóvel é muito usado por você ou se você nunca vai para lá, ninguém pode se apropriar dele. E quem achar que pode te tomar, estará somente perdendo tempo. Pode entrar na justiça e o raio que o parta, que você ganhará qualquer um que tente tirar este imóvel de você. Nem o governo pode tirá-lo de você. Imagina então no mundo espiritual, quando Deus, o Senhor de todas as coisas, lhe deu algo. Quem poderá te tomar? Te digo que ninguém mesmo. Primeiro, que se alguém está com algo que Deus lhe deu, tenha certeza que o diabo não tem controle sobre isso. Ele somente foi usado por Deus para tomar o que Ele te deu por um tempo. Mas quando Deus mandar devolver, quem é maluco de dizer que não vai fazê-lo? Apocalipse diz que o diabo, depois de que toda a escritura se cumprir, será lançado no lago eterno. Ou seja, deixará de existir. Mas o diabo, ele sabe que, se Deus quiser, pode fazer isso agora com ele. Então você acha que ele é besta de dizer a Deus que não vai largar o que é seu? Você acha que ele vai arriscar de deixar de existir por causa de você? O homem que é burro para desobedecer Deus. Mas te digo que uma coisa o diabo tem em vantagem a nós, que é a obediência e a reverência à autoridade de Deus. Dele foi tirado a adoração de Deus. Ele não pode mais adorar a Deus. Mas a reverência ao poder de Deus, isso não lhe foi tirado. Se nem para o diabo Deus deu o livre-arbítrio, eu não sei de onde muitos crentes e pastores tiraram essa ideia de que Deus deu livre-arbítrio para o homem. Com todo respeito, isso é a maior blasfêmia que o diabo colocou na boca dos cristãos. O livre-arbítrio foi criado e colocado na cabeça de Eva para que ela pudesse ferir a autoridade de Deus. Pois é isso que é o livre-arbítrio. Instrumentos nas mãos do diabo para fazer o homem desobedecer às leis e dizer que Deus não tem autoridade sobre ele se ele quiser fazer o que lhe der na telha. Vai perguntar para Jonas se ele escolheu ir para Nínive. Pergunta para Jeremias se ele teve escolha de pregar a destruição ao povo de Deus. Pergunta a Jesus se ele teve escolha, se ia ou não para a cruz. Então, pastores e cristãos, parem de blasfemar contra a autoridade de Deus, dizendo que Deus deu livre-arbítrio, porque Ele não deu não. O pecado deu, e não Deus. E nem que Deus respeita, porque isso também não é verdade. O máximo que se pode dizer é que Ele tolera por um certo tempo. Depois Ele vai lá e te mostra que você não manda em nada, muito menos em você mesmo. Deus, quando criou Adão e Eva, os criou sem saber o que era certo ou errado. Esta é a criação original. Então não venha mostrar em texto sem contexto para dizer que Deus deu escolha livre, porque isso não existe na Bíblia. Ninguém que abandonou sua família para viver com quem escolheu está abençoado por Deus. Deus não deu esta livre escolha a eles. E vão se lascar todos, até entenderem que se Deus mandar voltar, terão de fazer isso. Quero ver Deus usar
alguém para dizer: volte para o seu marido ou esposa, senão te mato. Ou em um sonho, Deus disser para o amante assim: devolve esta mulher e este homem, porque ele é de meus servos. Duvido, meus irmãos, quem argumente assim: sai para lá, Deus, eu tenho livre-arbítrio que você me deu, pois o meu pastor me disse isso. Puf! Deus mata na hora. Porque toda autoridade sobre qualquer ser humano é de Deus. Deus manda e tem de obedecer. Ei, estamos falando de um ser humano que tinha todo o poder em sua época. Ei, estamos falando de Abimeleque, rei filisteu. Mas, irmão Leandro, quem foi Abimeleque? Crente, fica lendo Bíblia só na igreja e não se aprofunda nos fundamentos por trás do que está escrito nela. Por isso não entende quando Deus te dá uma passagem em sua palavra. Vamos lá. O texto que lemos hoje diz que Abimeleque era o rei filisteu de Gerar nos dias de Abraão. Abimeleque pode se tratar de um título que distinguia os governantes filisteus, pois estes tinham outros reinos em seus domínios, e Abimeleque era um desses reis. É tipo uma nomenclatura. Faraó, por exemplo, lá no Egito, era só um título, tipo presidente, governador, prefeito, etc. Mas também Abimeleque pode ou não ser um nome pessoal. Abimeleque apaixonou-se por Sara, que era a esposa de Abraão, e resolveu tomá-la como esposa, após Abraão dizer que ela era sua irmã. Este fato demonstra o poder dos antigos reis, que podiam fazer o que quisesse e com quem quisesse, incluindo as mulheres do local ou qualquer uma que passasse pelo seu território. Porém, Abimeleque foi advertido por Deus para não tocá-la, fazendo-o conhecer que Abraão era um profeta e que Sara era sua esposa. Abimeleque, após saber disso, devolveu Sara para Abraão e ainda mandou-lhe presente. Se alguém poderia argumentar com Deus que não devolveria Sara a Abraão, esse alguém era Abimeleque. Primeiro, que ele não tinha compromisso nenhum com Deus, pois era inimigo do povo e das coisas de Deus. Então respeitar Deus para quê? Segundo, ele era uma pessoa poderosa em relação a Abraão. Isso também responde a pergunta que mais me fazem nos comentários por e-mail, que é: mas meu marido não é crente, como Deus vai falar com ele? Ou, a pessoa que meu cônjuge está se relacionando é da macumba, como Deus vai falar com ela? Ei, cabeção, cego do poder de Deus, se esta palavra não te convencer que quando Deus dá uma ordem, não tem macumbeiro, vidente, espírita, cartomancista, tarólogo, despacho, igreja do sétimo dia, ateu e o inferno, que não obedeça. Não tem livre-arbítrio, nem orgulho, ódio, desprezo, desconfiança, rejeição. Não existe nada e nem ninguém que diga: não vou obedecer o que Deus me manda. Abimeleque foi advertido: ou dá ou desce, ou entrega ou perde, ou devolve ou morre. Esse negócio de livre-arbítrio me cansa, meus irmãos. Só crente carnudo acredita nisso, que com certeza é frouxo na fé e não se garante que pode sofrer tudo e permanecer em Deus sem se desviar. É como dizer: olha, tem livre-arbítrio, porque se um dia eu fizer o que eu quiser, a culpa é de Deus. Por isso que às vezes entendo que Pedro diz para lascar fogo do céu em alguém, porque dá vontade mesmo. Que Deus tenha misericórdia de mim, meus irmãos. Esses dias, uma irmã disse que foi falar com o pastor dela e ele mostrou que Deus tinha dado livre-arbítrio para Eva. Gente, eu quase caí para trás quando ela disse isso para mim. Por isso que Jesus disse em Marcos 6,
34, assim: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. É isso aí, meus irmãos. Deus jamais daria algo que fizesse a autoridade dele ser desrespeitada. O homem faz o que quer, toma a escolha que quer por causa do pecado. Livre-arbítrio foi dado pelo diabo no Éden e não por Deus. Nunca por Deus. Então, seu cônjuge não tem raio de livre-arbítrio nenhum. Só tem na cabeça dele, na sua e na cabeça de quem anda ensinando isso através do diabo. A autoridade de Deus. Já ouviram falar disso? Conhecem? Se não conhece, não fica falando besteira para desanimar quem quer lutar pelas coisas de Deus. O livre-arbítrio fere diretamente a autoridade de Deus. Eu vou deixar na descrição dessa mensagem os links das mensagens que eu tenho que fala sobre a autoridade de Deus. E você veja lá, ou quem questionar, quem seja, o seu pastor, o que for, pede para ele ver a mensagem. Quando ele conhecer a autoridade de Deus, ele vai ver que Deus jamais daria algo que viesse a tirar esse poder das mãos dele. Irmãos, está bem claro na palavra que ninguém tem livre-arbítrio se Deus der uma ordem. Vai lá, pergunta para Abimeleque se ele teve escolha. Faz melhor, me manda se você achar onde nesse texto ele teve alguma escolha. Ué, Deus não deu livre-arbítrio? Ele não era o rei de Gerar? Não era ele que mandava e desmandava ali? Seu esposo ou sua esposa terão de voltar. A pessoa que está com eles terão de devolver. Ou isso, ou vai se lascar na mão de papai. Isso foi só uma palhinha do que Deus me revelou acerca do livre-arbítrio. Espero que em outra pregação sobre esse tema, ele me libere para postar aqui, porque ela já está na boca do canhão para detonar essa mentalidade no meio cristão. Deus é soberano e todos que tentarem agir por conta própria terão em algum momento de bater de frente com a autoridade e vão se lascar todos. E aí, vai querer ser livre? Tem coragem de dizer que ele não tem autoridade sobre você, se você não quiser? Vai, bobo. Deixa o rolo do compressor de Jeová passar só em cima do teu pezinho, que você vai ver o que é bom. Não precisa nem passar por cima do corpo inteiro. Basta só por cima do teu pé, que você vai ver o que é ruim para tosse. Não é nem bom para tosse, você vai ver o que é ruim para tosse. Mas vamos lá. Prosseguindo. Versículo 4 e 5 dizem: Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matará até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Agora, eu vou falar com a galera da OM, OH, Penina, Mulher Estranha, Vaca, Pombagira e mais um monte de termos pejorativos que são usados para tratar pessoas que estão sendo enganadas, como você e o seu cônjuge, a respeito de que Deus quer que vocês realmente façam. Abimeleque agora nos mostra uma verdade bíblica que somente quem está no Espírito Santo vai conseguir entender e praticar. Quem não estiver vai entender como não ter nada a ver usar esses termos, pois esses termos são desrespeitosos. E as pessoas que estão agora com seus cônjuges precisam ser tão respeitadas quanto você que as chamam assim. Por isso que digo que se você não estiver no Espírito e na Palavra, não vai entender nunca que o que Deus quer é que você ore por essas pessoas.
e não as fique lançando nomes que venham a denegri-las, pois muitas das pessoas que hoje estão com o que é de vocês estão enganadas por eles. Seus cônjuges, que na maioria são crentes e que deveriam saber que quando se relacionam com outras pessoas fora dos seus casamentos, atraem a ira de Deus sobre estas pessoas que não conhecem o Senhor e que estão com elas. Abimeleque foi enganado por Abraão e Sara, crentes na época. Ele era inocente e não tinha culpa da covardia de Abraão e Sara. Dois covardes que não confiaram em Deus como deveriam, pois se assim o fizesse, diriam que eram além de irmãos, que eram também marido e mulher. A sorte é que Deus ama o pecador e demonstrou isso ao, em um sonho, alertar o amante Abimeleque. Se não é Deus, Abimeleque ia continuar no engano. Leandro está chamando Abraão de covarde? Não, meus irmãos, não sou doido de chamar assim, pois eu o admiro demais. E ele está longe de ser um covarde. Mas infelizmente, neste momento, ele foi sim um covarde, pois achou que mentindo se safaria. Mas irmão Leandro, ele não mentiu. Sara realmente era sua irmã por parte de pai. Quase verdade esse pensamento, meus irmãos. Ele omitiu, e omissão também é uma mentira, porque não expõe toda a verdade. E como não existe meia verdade, omitir é meia mentira. Eita! Essa definição veio de Deus agora, hein? Irmãos, a mulher ou o homem que hoje estão dando uns pegas nos cônjuges, porque é só por fora mesmo, não existe sentimento no coração dos cônjuges por eles, é só encantamento do diabo mesmo. Quando as escamas caírem, coitados dos amantes, serão jogados para a reserva. O titular, que é você, entrará em campo para golear. Rapaz, hoje eu estou inspirado nas comparações. Você é Gabigol, irmão. É titular, você é Messi. Você não é reserva. Eu vou ter irmão que vai me matar hoje. Viram? Já sabe mais alguma coisa sobre mim, além do meu nome, né? Segue o líder. Brincadeira, irmãos. Tem irmão que deve estar me repreendendo em nome de Jesus agora. Foi só para descontrair, irmãos. Mas é verdade. Nós somos os titulares. Quem estiver lá é reserva mesmo. Não tem jeito. Irmãos, quando eu digo uns pegas, eu digo porque traição é coisa do mundo e não coisa de crente. E o mundo usa esse termo, dar uns pegas. E digo assim porque isso tem data para terminar. Então, pare de ter a moça e o rapaz que estão enganados e ao lado de seus cônjuges como agressores e os tenham como vítimas do engano de Satanás, pois seus cônjuges estão sendo enganados mesmo pelo diabo, tanto para se iludirem como para enganarem seus amantes. Essas pessoas não sabem o buraco que estão se metendo, mas Deus vai falar com eles. Na verdade, já está falando, mas o pecado os impede de entenderem e se libertarem. Mas Deus sabe como ter a atenção de quem quer que seja, quando Ele quer operar. A prova está aí com Abimeleque. Bastou um sonho somente para Abraão ter a sua esposa de volta. Agora, vamos falar sobre a oração pelo cônjuge, e que tem de lutar, que tem de batalhar por sua esposa, por seu esposo, que tem que repreender a pombagira, que tem que dar ordem para o diabo largar o que é seu e por aí vai. Quero que me mostre nessa passagem de Gênesis 20, onde Abraão orou para Deus tirar a sua esposa das mãos de outro homem. Me mostrem onde Abraão se matou de orar para Deus devolver Sara, meus irmãos. Eu ainda vou mostrar uma outra passagem, tá? De um outro homem que tomou Sara, que foi um faraó. Está lá em Gênesis 12, de 17 a 20, que diz:
Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era a sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e tudo o que possuía. Alguém pode me dizer onde Abraão lutou por Sara nessas duas passagens, em Gênesis 12 e 20? Irmãos, você deve lutar para ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Você deve acordar de madrugada, e assim como Jesus foi descrito em Isaías 53:10, isso você deve buscar. Vamos ler a passagem de Isaías 53, 10 e 12, para vocês entenderem o que tem que ser buscado na madrugada. Diz assim a palavra, Isaías 53, 10, versículo 2. Acompanha aí na Bíblia de vocês. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ouviram aí, meus irmãos? Isso aí ninguém quer ensinar, né? Por isso aí ninguém quer acordar de madrugada. Uma irmã por e-mail me disse no início que a minha forma de pregar a restauração soava mal a ela, porque confrontavam o que os outros canais de restauração ensinam, onde se deve acordar na madrugada para buscar pela restauração do casamento, que tem que pagar o preço. E eu prego que não se deve orar por isso, porque eu acho, meus irmãos, um desperdício de tempo. Perder hora de sono pedindo o que é seu? E esta palavra de Abraão confirma isso. Que é mais homem de Deus do que Abraão? Quem é de Deus sabe que se Deus deu, ele não dá para outro. Pode até tirar um tempo, mas depois ele devolve. O tempo que você perde na madrugada, orando pelo que Deus vai fazer de qualquer jeito, você pode pegar este teu sacrifício e orar se entregando, como você acabou de ler em Isaías 53. Tem coragem de proferir estes versículos para Deus? Eu já fiz isso. E por isso eu penso diferente dos demais acerca de como restaurar. Entendi que a restauração do meu casamento, Deus vai fazer. E que assim como Abraão, eu não preciso perder tempo com isso. Na palavra em Isaías, diz que se você der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é o verso 10. Isso foi Jesus, né? Ele deu a sua alma pelo pecado. E nós, como seus servos, devemos fazer a mesma coisa, dar a nossa vida para combater o pecado. Então, acorde de madrugada e ore assim: Deus, eu me entrego para que através de Cristo eu seja um instrumento em suas mãos para combater o pecado em mim e em quem o Senhor trouxer a mim. Isso ninguém quer. Isso ninguém ensina a fazer. Que palavra chata é essa, Leandro? Deixa eu continuar agarrado e sofrendo pro meu cônjuge. Vai então, fica aí. Enquanto isso eu vou me enchendo de Deus por já ter me entregue de corpo e alma. Seu cônjuge escolheu andar com Satanás, meus irmãos. Então deixe Satanás cuidar dele.
Pois se Deus ainda não os tirou da mão de Satanás, não tirou ele desse engano, é porque Satanás tem de fazer algumas destruições na vida deles, ainda, para que eles possam voltar para Deus e superabundarem na graça. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. E não tem ninguém mais usado por Deus para abundar o pecado na vida do seu cônjuge do que o diabo. Ele é bom nisso. Que isso, irmão Leandro? Está dizendo que os cônjuges têm de ser entregues a Satanás? Tá jogando praga? Comecei a falar de Satanás, os cachorros ficaram malucos aí. Ó, ficaram doidos agora. Deus que me livre. Aí, mas vamos lá. É mole, cara. Não, meus irmãos. Eu só estou dizendo que o diabo é usado para colocar o crente desviado exatamente onde Deus quer, que é em abundância de pecado. Vejam o que o próprio apóstolo Paulo fez para salvar os seus obreiros. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim, ó: entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Meus irmãos, você acha que o apóstolo Paulo, ao falar isso, queria o mal ou o bem destes obreiros? É fato que ele queria o bem deles, mas ele sabia que quando alguém quer andar no caminho errado, você deve deixar ele seguir o caminho que quer, pois somente assim conseguirão ser resgatados e transformados novamente. Tá vendo que você orar para a pombagira largar seu cônjuge ou o diabo libertar não adianta? Primeiro, que o diabo não liberta ninguém. Quem liberta é Deus. Então não adianta orar: capeta, liberta meu cônjuge em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu te amarro. Meus irmãos, Abraão nunca dedicou um minuto sequer em orar para pedir para que Deus ou para o diabo libertar a Sara. Olha, o Salmo 128:4 diz que o homem que teme ao Senhor certamente será abençoado na família. Tenho certeza que muitos dos irmãos já se questionaram neste salmo em por que isso não acontece em sua vida. Você é temente a Deus, mas seu cônjuge está lá, com outra pessoa. Onde é que está a felicidade do homem que teme a Deus? Ei, ser abençoado na família, que o Salmo diz, não tem nada a ver com tudo dar certo. Porque se fosse assim, Abraão não teria problemas em sua família. E foi o que ele mais teve. Teve brigas entre a Sara e Agar, teve seu filho Ismael expulso de casa, teve que quase matar Isaac, era avô de Jacó, que enganou o seu filho Isaac. Seus netos eram inimigos, eu falo de Jacó e Esaú, um queria matar o outro. Depois veio o seu bisneto, o José, sendo injustiçado pelos irmãos. E nem vou falar da família de Davi, que teve estupro, assassinato, roubo do trono, intenção de roubar o trono e por aí vai. Agora eu te pergunto, aos olhos humanos, estes dois homens totalmente tementes a Deus, que eram Abraão e Davi, eles eram abençoados em suas famílias? É claro que eles eram, irmãos. Eu só entendi essa promessa do Salmo 128 quando Deus me revelou. Ele me revelou que para ser abençoado na família não tem nada a ver com tudo estar indo bem, mas que a bênção é que o que Deus dá, ninguém toma. Abraão é ou não é o pai das multidões, como Deus prometeu para ele? E Davi, teve ou não teve o seu trono perpétuo, conforme Deus também prometeu? E você, acha que Deus não vai cumprir a promessa feita no Salmo 128 em sua vida? Por quê? Bem, na minha, eu não só tenho certeza de que Ele cumprirá, como te digo que já está cumprindo. É uma promessa espiritual, meus irmãos. O nosso problema é entender a Bíblia
no mundo físico. E por isso, é por isso que duvidamos das promessas, porque as circunstâncias nos dizem ao contrário. Mas te pergunto, o que é maior, as circunstâncias ou a promessa que Deus fez na tua vida? Essa eu não vou nem responder, porque se você tiver dúvida ainda dessa resposta, não vai adiantar eu te falar. Bem, se você que está na carne já não gostou de eu falar que a pessoa que está lá com seu marido ou com a sua esposa é inocente, que está sendo enganada, agora você vai me chamar de louco mesmo, pois Deus manda te dizer o seguinte: não somente ore por essas pessoas, vai muito além, peça para que Ele as abençoe. Meu Deus, agora nego vai processar até o YouTube, cara, por minha causa. Isso é muito espiritual, irmãos. É muito espiritual. Você orar por quem destruiu sua família, pedir para que Deus abençoe. Bem, vamos para o versículo 6, que diz: Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Viram aí, meus irmãos? Eu mato a cobra e mostro o pau. Vocês sabem que eu nunca uso conselhos vindo do meu entendimento, né? Eu vou sempre na palavra. Só me arrisco a falar o que a palavra me revela. Vai reclamar com Deus se você acha um absurdo orar pelos amantes. Ele que mandou Abraão orar por Abimeleque. E depois que Abraão orou por ele, ele foi grandissimamente abençoado por Deus. Ah, irmão Leandro, aí já é demais. Orar pela OM, pelo OH, pela Penina e etc. Ah, não, aí já é demais. Beleza, irmão. Então não ore. Mas também pode ser que seu cônjuge volte e você deixe de ser abençoado completamente por Deus por não ter um coração limpo em relação a eles. A eles que eu digo, as pessoas, né, que estão com seus cônjuges agora. Se não perdoar completamente, Deus também não te perdoará. E se eu orar e Deus abençoar eles mais do que a mim, isso pode acontecer mesmo, para ver se você vai ficar feliz por eles, ou vai escorrer aquele veneninho no canto da sua boca ainda, mostrando que não está restaurado por inteiro, né? Vai, chama de vaca, chama de OM, mulher estranha, penina. Vai, continua nessa moda aí que você vai ver. Não trata de olhar com um olhar de amor para eles, não. Nunca haverá a promessa dos Salmos 128 em sua vida. Lembre-se que essa promessa dos Salmos são para aqueles que, como o versos 1 diz, né? São para os que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Bem, se quer sua família abençoada de volta, como o Salmo disse, faça como Abraão e ore mesmo não querendo orar por quem está com seu cônjuge. E ore também por seu cônjuge que está opresso, que te traz tanta tristeza e decepção. Teme ao Senhor e anda em seus caminhos? Você é assim? Você acha que teme ao Senhor e anda em seus caminhos? Então ame a outra pessoa que destruiu a tua família. Você teme ao Senhor e anda em seus caminhos? Peça a Deus que as abençoe. Você teme ao Senhor mesmo e anda em seus caminhos?
Perdoe essas pessoas com todas as suas forças. Ore por isso, jejue por isso. Te dou certeza que Deus te atenderá muito mais depressa a essa oração do que você ficar se matando de orar pela restauração do seu casamento. Então, a mensagem de hoje foi essa. Você não precisa fazer nada. Lembre-se que foi Deus que foi lá falar com Abimeleque. Não foi o amigo, não foi o primo, não foi o pastor, não foi ninguém. Deus, ele tem os próprios meios para falar com seu cônjuge no tempo certo. Mas antes, ele quer ter intimidade com você. Então, busque ele com todas as suas forças. Deixe o cônjuge um pouquinho de lado. Deixe seu casamento mais de lado ainda. E busque o Senhor em primeiro lugar, com exclusividade, que eu te garanto que em breve você vai ser surpreendido por um de repente do Senhor. Fique os irmãos na paz de Cristo. E se esta palavra está difícil de descer, vá até o mercadinho perto da sua casa e compre farinha. E recomendo que seja farinha pura, porque ela empaçoca mais na garganta e vai te ajudar a engolir melhor. Porque orar porque está com o nosso cônjuge não é para ser humano não, irmão. Tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Isso não é palavra dada por homens, irmãos. Pois o homem diz que você não merece sofrer e que Deus tem de te ouvir e te abençoar, que seu sofrimento vai acabar e um monte de besteira que estão pregando por aí. Mas eu prego a palavra, que também desce rasgando na minha garganta quando Deus vem ao meu quarto e me revela. Mas eu escolhi obedecer a Deus cegamente e coloco tudo o que prego em prática, ou pelo menos eu tento. Então, toma vergonha na sua cara gospel e para de buscar os homens na madrugada e faça isso para buscar o homem certo, que é Jesus Cristo. Se entregue a Ele, que Ele já está indo lá na casa da amante para dizer: larga, senão morre. E também já está indo se encontrar com o seu cônjuge para lembrá-lo e sussurrar na mente dele: tô lutando por você. Fique os irmãos na paz de Cristo e busque exclusivamente a Deus. Eu amo vocês em Cristo.